Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, que entra no ar agora nesta emissora. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pelas mensagens que a gente recebe pelo nosso WhatsApp. E também, é claro, o nosso e-mail está à sua disposição. Não se esqueça disso também, se você quiser ser um pouco mais, escrever mais coisas, enfim, está aí, em poucaspalavras@terra.com.br. Comigo está o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Como vai, pastor? Oi, Natsan, querido ouvinte. Nós queremos agradecer a sua audiência e esperar que estas poucas palavras sejam usadas por Deus para abençoar a sua vida. Mais uma vez. Virou uma moda ungir objetos para que eles possam trazer bênçãos para dentro das casas das pessoas que possuem esses objetos. Por outro lado, isso parece significar que também há objetos que podem trazer maldições para as pessoas. E há muitos líderes religiosos de diversas religiões, e inclusive evangélicas, que fazem verdadeiras fortunas em torno desta crença. Bênção e maldição através dos objetos. Esse é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, esse é o tema e eu gostaria que o senhor então tomasse conta aí desse aspecto e tentar resolver essa problemática. Esse assunto é muito antigo, né? Ele começa com a Igreja Católica divulgando, vendendo as famosas relíquias, né? Lá na Idade Média, pedaços da cruz, frasco de leite da Virgem Maria, resto de túmulo onde foi sepultado os santos, enfim. A Igreja Católica criou no Brasil um gosto no brasileiro por objetos, objetos ungidos, objetos sagrados, objetos que têm valor. O próprio fato de que a cruz, né, ela, dentro do catolicismo, ela tem um valor quase místico, né? Gente que pendura no pescoço para proteção, o crucifixo, ou então no carro, né, para proteção e tudo mais. Tudo isso prepara a alma do brasileiro para esse apego para essa ideia de que objetos eles podem de alguma forma transmitir bênção e consequentemente também, por outro lado, né, dependendo de onde eles vêm, trazer maldição também. O evangelho puro e simples, ele é despido de representações físicas, a não ser por duas que Jesus determinou. A rigor, os cristãos deveriam ter apenas dois símbolos. O primeiro, da água, que é usada no batismo, e segundo, aqueles dois elementos usados na ceia do Senhor, que Jesus claramente mandou, né, fazer isso em memória de mim, que é o pão e o cálice. Então, à parte esses elementos, nós não temos símbolos, né? Não temos objetos. E mesmo assim, a água do batismo, ela não tem um poder especial. Sim. Do tipo assim, que ela converte, ela regenera, ela tira o pecado original como... Ela é benta. Exatamente, né? Isso é mais uma ideia do catolicismo. Mas hoje foi apropriada por pastores evangélicos que mandam o cidadão colocar um copo d'água em cima da televisão ou do rádio. É difícil hoje, porque as televisões são fininhas. São fininhas, né? E depois da oração poderosa, tomar aquela água, né? Por mais que diga que aquilo é um símbolo e tudo mais, incute superstição, né? E passa a ideia de que aquele copo d'água, agora abençoado com a oração poderosa, a água ingerida, ela vai transmitir bênção diretamente para o corpo do indivíduo, né? Que está bebendo aquilo ali. Então, primeiro tem esse espírito católico, né, nas massas brasileiras, que facilita o avanço de seitas neopentecostais, vendendo objetos ungidos, negociando coisas que foram tocadas pelo pastor que tem oração poderosa. E aí vem toalhas com suor dele. Toalhas com suor. E aí vem sal grosso, a água, já falei, a rosa de Saron, cajado de Moisés. Enfim, não tem fim. É muita criatividade. É muita criatividade, não tem fim. Então, a verdade é que, biblicamente falando, objetos, eles não são um canal de bênção. Quem abençoa é Deus. E a bênção de Deus, ela é conferida em resposta à fé e à submissão da pessoa à vontade de Deus. E às vezes nem isso. Às vezes Deus abençoa, independentemente daquilo que o indivíduo está pensando ou daquilo que o indivíduo está querendo. Com relação a objetos que
produzem ou que conduzem maldição, o princípio é o mesmo, não é? A Bíblia fala dos demônios e do desejo que os demônios têm de destruir. A Bíblia fala que os demônios entram na alma humana, né? Entram na personalidade humana, é o que a Bíblia chama de possessão. Os demônios são capazes até de entrar em animais, aquele famoso episódio dos demônios que foram expulsos do Gadareno e que entraram naquela manada de porcos, né, que se precipitou no abismo. Mas não há referência na Bíblia de demônios entrando em objetos para demonizá-los ou emprestar-lhes um poder maligno, né, maléfico, destruidor. Eu não tenho como mostrar biblicamente que eu deva dizer assim, esse objeto é um objeto amaldiçoado, né? O que o pessoal faz, o que muita gente faz, é associar os objetos que são usados no ocultismo com a presença de demônios nele. Então, determinadas imagens que são usadas na prática da bruxaria, cartas e talismãs que vêm do ocultismo, então o pessoal diz assim, olha, se você tiver um desses em casa, sua casa está amaldiçoada, sua vida financeira vai ser desgraçada, você tem que achar esse objeto, você tem que quebrar a maldição que você trouxe para dentro de casa com esse objeto. Queimar, jogar fora. Só que eu não encontro fundamentação bíblica nenhuma para isso. Eu procuro no Novo Testamento qualquer coisa que me dê base para que eu possa quebrar maldição que foi trazida por objeto amaldiçoado no ocultismo, na bruxaria e na feitiçaria, eu não encontro. Agora, é claro, eu não vou ter na minha casa, né, uma imagem do preto velho, mas eu não vou ter, não é porque a imagem do preto velho está impregnada de demônios que vai destruir minha casa, mas porque aquilo é um símbolo de uma falsa religião. Né, e eu não quero confundir os meus amigos que vão me visitar em casa, não é? Sim. Aquilo representa... Ao ver, eles vão saber que tem a ver com aquela religião, não com objeto de arte. É claro, né? Então eu não teria por conta disso, né? Nathan, essa questão de quebra de maldição trazida por conta de objetos amaldiçoados, isso é parte do misticismo brasileiro, dessa influência do catolicismo que começa com as relíquias na Idade Média e que entrou tanto na nossa alma que os brasileiros é aberto para esse tipo de coisa e somente assim se explica a proliferação desse tipo de comércio, né, que existe hoje em dia. Em vista disso, a gente não vê na Bíblia isso, essa base para isso. Por que é que igrejas evangélicas costumam usar, né? Algumas linhas evangélicas fazem os seus cultos e atraem pessoas com essa abordagem? Eu creio que a razão, Nathan, é o sincretismo que já domina algumas igrejas neopentecostais de longa data. Sincretismo é quando você mistura 2 ou 3 religiões e forma uma terceira, que é uma combinação do que veio antes. O neopentecostalismo brasileiro, algumas linhas do neopentecostalismo brasileiro, na verdade, eles já são um sincretismo. Eles misturam elementos do catolicismo com a Umbanda, baixo espiritismo, com religiões indígenas no Brasil e também do evangelicalismo, né? Conforme é pregado pelo cristianismo. Então, eles fazem uma amálgama, uma massa de tudo isso aí. Por isso que você vai encontrar no culto dessas igrejas gente falando no nome de Jesus, falando o que parece ser o evangelho às vezes, e de repente descamba para uma prática que é totalmente associada com a Umbanda. Libertação, descarrego, o uso de objetos ungidos para levar bênção para a pessoa, tudo isso vem dessas religiões afro-brasileiras ou religiões de ocultismo e que foram usadas, quem sabe a princípio até como estratégia, eu não sei, né, porque é que eles quiseram fazer isso, mas acabou virando essa coisa sincrética que nós temos hoje, que não é mais o evangelho puro, de forma nenhuma. É outro tipo de religião sincrética que está surgindo no Brasil, mas que já de muito abandonou as raízes bíblicas. Eu vi recentemente, a criatividade é tão grande, e às vezes eu fico até com medo de falar alguma coisa aqui e dar ideia, né? Já vi, inclusive, recentemente, um grupo de pessoas, de pastores, subindo um monte, com um monte de vassouras, tendo como base Isaías dizendo vai varrer a iniquidade, alguma coisa assim, não lembro exatamente o texto, como disse, a gente vai lembrando disso agora, nesse instante. Não tem base, né? Pois é, e eles partem de R$2.000 cada vassoura. Pois esses espertalhões, eles fazem uma leitura da Bíblia
que consiste em tomar os eventos da história bíblica fora do seu contexto e fazer uma aplicação, não é espiritual não, literalista. Porque você pode errar interpretando espiritualmente uma passagem bíblica ou do outro extremo, você literalizando, né? Você literalizando. É claro que quando o profeta fala que Deus vai varrer os montes com a vassoura, não imagino Deus com a vassoura de 10 quilômetros de extensão, né? E Deus subindo no alto do Monte Everest e varrendo tudo aquilo. Óbvio que o sentido é figurado, né? Então a pessoa pega aquela passagem, literaliza e traz para o povo aplicações do tipo, olha aqui, essa é a vassoura que Deus vai usar para varrer tal lugar, tal morro e Você tal. vai varrer sua casa. Vai varrer sua casa e tudo. Então, é um tipo de hermenêutica extremamente distorcida, né? E que tira texto fora de contexto e usa como pretexto para alcançar essas finalidades aí que nem sempre são louváveis. Eu estava comentando agora há pouco nos bastidores, né, digamos assim, de uma reportagem fazendo alusão à crítica do filme Livrai-nos do Mal, e o comentarista, o crítico, dizendo, parece que o cinema está enfatizando o fato de que o mal está localizado numa caverna. Se o tal policial não fosse lá encontrar a pessoa que trouxe um objetozinho lá para dentro do seu contexto, o mal continuaria dentro daquela caverna e nenhum mal estaria ali ao redor, que é uma distorção, né? Sem dúvida. E tem uma contrapartida evangélica nisso, né? Evangélica, eu digo, neopentecostal, que é identificar o que eles chamam de lugares que estão debaixo de espíritos territoriais. Então, esse conceito de espírito territorial é muito forte dentro do neopentecostalismo, ou seja, que os demônios, eles se apoderam de lugares, eles marcam território, são territórios que são designados a eles. Então, aqui mesmo em Goiânia, já teve um tempo que o movimento de batalha espiritual identificava aquela estátua do Anhanguera, que tem aqui na praça, como sendo o trono de Satanás, e que tinha um demônio que era o responsável pela cidade de Goiânia, que morava lá. Chegaram até a fazer guerra espiritual contra eles, marchando em torno da estátua, para destronar Satanás ali do seu lugar. Então, mais uma vez, não há nada na Bíblia que nos garanta que demônios estão associados a um determinado lugar, que o mal está preso num lugar geográfico. E mesmo que tivesse, isso não faz a menor diferença na nossa tarefa de pregar o evangelho ao mundo inteiro. Quando Paulo chegava numa cidade para pregar o evangelho, ele não saía perguntando onde é que está o espírito territorial responsável por Corinto, por Éfeso, para eu entrar em guerra espiritual, destronar e então pregar o evangelho. Não, Paulo ia para a sinagoga, ia para a praça pública e ali anunciava o evangelho. Se aparecesse alguém endemoniado, seria expulso o demônio em nome de Jesus. Mas isso não fazia parte da estratégia missionária dos apóstolos que nos legaram o exemplo. Bem, ficamos por aqui então com mais uma edição do nosso programa, agradecendo a sua audiência. Pastor Augustus. Muito obrigado pela audiência, querido ouvinte. Até o próximo programa. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do... Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.